Você já parou para pensar no que está escondido à sua volta? Símbolos, formas, cores, todos eles carregam mensagens ocultas que influenciam nossa vida sem que percebamos. Neste vídeo, vamos mergulhar em um mundo fascinante, o universo dos significados ocultos. Prepare-se para enxergar além do óbvio e decifrar os mistérios que moldam nosso passado, presente e futuro. Está pronto para abrir os olhos e transformar a maneira como você vê o mundo? Então vem comigo. Já parou para pensar na quantidade de mensagens que o mundo te envia, mas que você não percebe? Os símbolos estão por toda parte, encapsulando significados profundos, histórias antigas e mensagens que muitas vezes passam despercebidas. Eles são como portais, transmitindo ideias complexas de forma compacta, sem depender de palavras. Um símbolo não é apenas uma imagem. Ele é um veículo de significado, carregado de intenções, interpretações e mistérios. O círculo, por exemplo, pode parecer apenas uma forma, mas pense bem. Ele está presente no Sol, nos ciclos da vida e até nos anéis que simbolizam a união. Já o triângulo, dependendo de como é usado, pode significar equilíbrio, força ou até mesmo espiritualidade. A riqueza dos símbolos está na sua capacidade de condensar ideias universais e, ao mesmo tempo, ser interpretado de maneiras únicas por diferentes culturas e contextos. Agora imagine o impacto disso no nosso dia a dia. Desde os primórdios da humanidade, quando as cavernas eram adornadas com pinturas rupestres, até os dias de hoje, com emojis que usamos em nossas conversas digitais, os símbolos foram evoluindo para moldar como pensamos, nos conectamos e até como agimos. Eles falam diretamente com o nosso inconsciente, despertando emoções e memórias que muitas vezes nem conseguimos explicar. E aqui está o segredo. Observar os símbolos é como aprender uma nova linguagem, mas não uma linguagem comum. É uma linguagem que opera no campo do sensível, do intuitivo. Pense nas placas de trânsito. Um círculo vermelho não é apenas um pare, é uma declaração de autoridade. Ele fala com o nosso instinto dizendo: aqui existe uma regra que deve ser obedecida. Um grafite no muro pode ser muito mais do que arte urbana. Talvez seja um protesto silencioso ou uma provocação para nos fazer refletir sobre algo maior. Até mesmo o logotipo de uma marca famosa é projetado para contar uma história, transmitir confiança ou criar uma conexão emocional instantânea. E o mais fascinante é que os símbolos não apenas comunicam, eles também constroem pontes. Uma estrela, um coração ou um olho carregam significados que transcendem fronteiras. Em algumas culturas, o olho é proteção contra o mal. Em outras, é sabedoria divina. Um coração vermelho pode significar amor universal, mas em outros contextos pode ser paixão ou até mesmo sacrifício. Os símbolos nos conectam com o passado, nos ancoram no presente e ainda apontam para o futuro. Eles são uma lembrança constante de que o mundo é mais complexo, mais rico e mais profundo do que parece à primeira vista. Por isso, o convite é claro: abra seus olhos para o que está ao seu redor. O mundo dos símbolos nos desafia a enxergar o invisível, a decifrar mensagens que sempre estiveram lá, mas que só agora começam a revelar seus segredos. Nos próximos capítulos, vamos explorar como esses significados ocultos moldam não apenas o que pensamos, mas também quem somos. Capítulo 2. Desvendar objetos do cotidiano.
Você já se perguntou o que está escondido por trás dos objetos que usamos todos os dias? Da cor de um simples objeto ao formato de um design, há uma riqueza de significados ocultos esperando para ser desvendada. Os objetos do cotidiano são silenciosos, mas carregam mensagens profundas que moldam como percebemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. A cor vermelha não é apenas um tom vibrante, ela é uma declaração poderosa. Desde a natureza, onde flores vermelhas chamam atenção e frutos maduros sinalizam que estão prontos para serem colhidos, até a comunicação humana, onde o vermelho representa alerta, paixão ou até perigo. Marcas como Ferrari e Coca-Cola utilizam o vermelho estrategicamente para transmitir energia, confiança e até uma sensação de desejo. Mas o que torna o vermelho tão universal? Ele ativa uma resposta emocional em nosso cérebro, algo profundamente enraizado em nossa biologia. Por isso, ao vermos o vermelho, sentimos mais do que vemos. Mas não são apenas as cores que carregam significado. As formas também têm sua própria linguagem simbólica. O círculo, por exemplo, aparece na roda, no sol e até nos nossos anéis de casamento. Ele nos remete à ideia de eternidade, totalidade, algo sem começo nem fim. Já o quadrado representa estabilidade, ordem, segurança. É por isso que tantas casas e edifícios são projetados em formas retangulares. Queremos nos sentir protegidos. O triângulo, por sua vez, é o símbolo da força. Seja na base sólida de uma pirâmide ou no ápice de uma montanha, ele inspira ascensão e movimento. Designers e arquitetos utilizam essas formas intencionalmente para influenciar nossas percepções, mesmo que inconscientemente. Olhe ao seu redor agora. Que formas dominam o espaço em que você está? Elas estão influenciando como você se sente, mesmo que você não perceba. O mesmo objeto pode ter significados completamente diferentes, dependendo de onde você está no mundo. Uma máscara, por exemplo, pode ser usada em uma festa de carnaval no Brasil, enquanto em culturas africanas pode representar espiritualidade e conexão ancestral. Até mesmo algo tão simples quanto o chá carrega simbolismo cultural. No Japão, o chá é associado à meditação e simplicidade. Já na Inglaterra, é um símbolo de tradição e hospitalidade. Os objetos, assim como os símbolos, são moldados pelas histórias e valores de quem os utiliza. No mundo moderno, designers não escolhem cores e formas por acaso. Tudo, desde o layout de um aplicativo até o design de uma cadeira, é projetado para transmitir uma mensagem ou criar uma experiência. As bordas arredondadas de um smartphone, por exemplo, nos fazem sentir que o dispositivo é amigável e acessível. Já o uso de tons claros cria uma sensação de leveza e modernidade. Agora pense no seu objeto favorito. Que mensagem ele transmite? Será que seu design está influenciando como você o percebe? Os objetos ao nosso redor não são apenas coisas. Eles são reflexos de quem somos, de onde viemos e do que acreditamos. Cada cor, cada forma e cada design carrega uma intenção, um propósito. Ao aprender a decifrar os significados ocultos nos objetos cotidianos, começamos a ver o mundo de forma mais rica, mais profunda e, acima de tudo, mais humana. No próximo capítulo, vamos dar um passo atrás no tempo e explorar como os símbolos evoluíram ao longo da história, moldando não apenas nossa cultura, mas a própria forma como nos conectamos uns com os outros. Capítulo 3. A evolução dos símbolos. Os símbolos têm acompanhado a humanidade desde os primeiros passos. Eles começaram como simples marcas para registrar ideias, evoluíram para linguagens visuais complexas e hoje moldam até as nossas interações digitais. Mas o que essa evolução nos diz sobre a forma como pensamos e nos comunicamos? No começo, os símbolos eram uma necessidade. Nas cavernas, os primeiros humanos usaram desenhos para contar histórias, registrar eventos e transmitir conhecimento. As pinturas rupestres são um testemunho do desejo humano de se conectar e compartilhar ideias.
Com o surgimento das primeiras civilizações, como a egípcia, os símbolos evoluíram para sistemas mais complexos. Os hieróglifos não eram apenas palavras ou sons. Eles eram arte, religião e poder condensados em imagens. Cada símbolo carregava uma profundidade que ia além do óbvio. À medida que as culturas evoluíram, os símbolos também se transformaram. Na Grécia e em Roma, os símbolos eram usados para representar poder e identidade. Escudos, brasões e moedas contavam histórias de reis, deuses e conquistas. No período medieval, a simbologia ganhou um tom ainda mais espiritual. Cruzados usavam cruzes como um chamado à fé e à guerra, enquanto os manuscritos iluminados combinavam símbolos religiosos com arte e conhecimento. Mas os símbolos nunca foram estáticos. Eles mudam conforme as culturas os reinterpretam. Um mesmo ícone pode ganhar novos significados ou ser completamente ressignificado, dependendo do contexto histórico e social. A cruz, por exemplo, era usada como um símbolo de tortura na Roma antiga, mas se tornou um dos maiores ícones de fé no cristianismo. No mundo moderno, os símbolos continuam a evoluir, mas agora com uma velocidade incrível. Logotipos de marcas como Apple, Nike e McDonald's são mais do que identidades visuais. Eles são símbolos de estilo de vida, emoção e conexão. Os emojis, por sua vez, representam a nova era da comunicação. Eles simplificam mensagens, mas também criam novas formas de expressão. O coração vermelho, por exemplo, pode significar amor, gratidão ou até apoio, dependendo de quem o usa e em que contexto. Quantos emojis você usou hoje? E quantas vezes eles disseram mais do que as palavras poderiam expressar? A evolução dos símbolos nunca para. Hoje, vivemos em uma era onde a globalização e a tecnologia estão criando novos ícones universais. Símbolos digitais, como QR Codes ou avatares, já começam a desempenhar papéis significativos em nossa cultura. Mas o que vem depois? Com o avanço da inteligência artificial e da realidade virtual, podemos estar à beira de uma nova era de simbolismo, onde as imagens se tornam interativas, dinâmicas e personalizadas. O futuro do simbolismo pode ser tão imprevisível quanto fascinante. Os símbolos nos acompanham desde o início da nossa jornada como humanidade. Eles conectam nosso passado ao nosso presente e abrem caminho para o futuro. Cada símbolo carrega uma história, uma emoção e um propósito. E ao entendê-los, começamos a compreender não apenas o mundo ao nosso redor, mas também a nós mesmos. No próximo capítulo, vamos explorar como esses significados ocultos são utilizados em áreas inesperadas, no marketing, na arte e até na arquitetura. Prepare-se para decifrar as mensagens que moldam nossas vidas de forma invisível. Capítulo 4. Decodificação de mensagens ocultas. As mensagens mais poderosas nem sempre são faladas. Elas são ocultas, codificadas em símbolos, imagens e formas que nos influenciam sem que percebamos. Da publicidade à arte, da literatura à arquitetura, os significados ocultos estão ao nosso redor, esperando para serem decifrados. O marketing é um dos maiores mestres em usar o simbolismo para influenciar emoções e comportamentos. Cada logotipo, cada cor, cada design é pensado para transmitir uma mensagem específica. Por exemplo, o logotipo da Apple, uma maçã mordida, simples mas poderoso. Ele não representa apenas tecnologia, mas criatividade e inovação. A mordida, que poderia parecer um detalhe insignificante, simboliza o conhecimento, evocando a história bíblica do fruto proibido. Agora pense no arco dourado do McDonald's. Não é apenas um M, é um símbolo que remete à hospitalidade, à infância, ao conforto de uma refeição rápida e acessível. E não para por aí. Até mesmo a disposição dos produtos nas prateleiras de um supermercado usa simbolismo para guiar suas escolhas. Você já percebeu? Na arte e na literatura, os símbolos são usados para transmitir o que palavras ou imagens diretas não conseguem. Eles são carregados de intenções ocultas, provocando reflexão e emoções profundas. Veja a obra A Última Ceia, de Leonardo da Vinci. A disposição dos apóstolos ao redor da mesa não é acidental. Cada gesto,
Cada elemento, no fundo, carrega um significado. O triângulo formado pela figura de Jesus no centro representa divindade e estabilidade. Na literatura, o simbolismo é ainda mais sutil. Em 1984, de George Orwell, O Grande Irmão não é apenas um personagem, ele é um símbolo de controle, vigilância e a perda de liberdade individual. Esses elementos desafiam o leitor a olhar além da superfície e compreender mensagens mais profundas. A arquitetura não é apenas funcional, ela é carregada de simbolismo. Cada escolha de material, cada ângulo, cada ornamentação conta uma história. Pense na Catedral de Notre Dame, por exemplo. Suas gárgulas não estão ali apenas para escoar água da chuva. Elas simbolizam a proteção contra o mal, ao mesmo tempo em que representam os medos e incertezas da época em que foi construída. Agora olhe para o Burj Khalifa, em Dubai. Mais do que um prédio, ele é um símbolo de ambição, progresso e domínio sobre as limitações naturais. Até mesmo o design moderno de interiores usa simbolismo. Texturas suaves e tons neutros criam conforto e acolhimento, enquanto linhas geométricas transmitem ordem e modernidade. O simbolismo não está apenas em obras grandiosas ou comerciais brilhantes. Ele está no seu dia a dia. Cada vez que você escolhe um produto, clica em um aplicativo ou admira uma paisagem urbana, está interagindo com mensagens invisíveis. Por exemplo, o layout de um aplicativo é projetado para guiar seus olhos e ações, enquanto vitrines de lojas usam cores e formas para atrair sua atenção. Esses detalhes não são aleatórios, são cuidadosamente desenhados para provocar emoções, decisões e até mesmo memórias. Agora, experimente olhar ao seu redor com atenção. Que mensagens ocultas você consegue identificar em coisas aparentemente simples, como um outdoor ou o design de um parque? Decifrar mensagens ocultas não é apenas uma habilidade, é uma forma de enxergar o mundo com mais profundidade. O simbolismo nos rodeia, influenciando nossas escolhas, nossas emoções e até nosso modo de vida. Ao aprender a reconhecer essas mensagens, começamos a compreender melhor o que nos motiva e o que nos conecta uns aos outros. No próximo capítulo, vamos explorar como os símbolos não apenas influenciam, mas também nos ajudam a nos conectar com nossa história, nossa cultura e com nós mesmos. Prepare-se para desvendar ainda mais significados ocultos. Capítulo 5. Descobrindo o significado mais profundo. O mundo é uma teia de significados ocultos. Cada detalhe, cada forma e cada símbolo carrega uma história que muitas vezes ignoramos. Mas e se você pudesse ver além do superficial? Compreender os significados ocultos é mais do que decifrar mensagens. É uma jornada para entender melhor a si mesmo e o mundo ao seu redor. Quantas vezes você olhou para algo comum e pensou que aquilo poderia ser mais do que aparenta? Entender os significados ocultos nos objetos e situações do cotidiano não é apenas um exercício intelectual. É uma forma de dar mais sentido à vida. Quando você escolhe uma roupa vermelha para um encontro, está comunicando algo: paixão, energia, confiança. Quando escolhe uma caneca específica para tomar café, pode estar se conectando com memórias ou sentimentos associados àquele objeto. Os significados ocultos estão em toda parte, influenciando nossas decisões, emoções e até como percebemos a realidade. Ao decodificá-los, você descobre uma nova camada de conexão com o que te cerca. Os símbolos são mais do que imagens. Eles são heranças vivas do nosso passado. Cada símbolo carrega histórias e valores de quem veio antes de nós, conectando gerações. Pense nos anéis de casamento, que já eram usados pelos egípcios antigos para representar o infinito e o compromisso. Ou na pomba branca, que durante séculos simbolizou paz e esperança. Essas imagens continuam vivas em nosso imaginário, moldando como pensamos e nos relacionamos.
Mesmo em um mundo digital, onde emojis substituem palavras e logotipos definem marcas, esses símbolos ainda carregam a essência do passado. Eles são a prova de que, mesmo em constante evolução, nunca abandonamos completamente nossas raízes. Quando você envia um emoji de coração, sabia que está usando um símbolo com séculos de história, repleto de interpretações culturais e emocionais? Entender os significados ocultos não é apenas uma forma de interpretação, é um exercício de empatia. Quando você olha para um símbolo e busca seu significado, está tentando entender o outro, sua cultura, sua história, suas emoções. Essa habilidade de ver além do óbvio amplia sua perspectiva. Você começa a perceber que o mundo é feito de camadas, que cada detalhe tem um propósito e cada mensagem pode ter múltiplas interpretações. Mais do que isso, você se conecta com algo maior, a humanidade em sua essência. Agora é a sua vez. O que você pode descobrir ao observar com mais atenção? Que histórias estão escondidas em objetos cotidianos, em símbolos que passam despercebidos, em situações que você vive todos os dias? Procurar significados ocultos não é apenas sobre decifrar símbolos, mas sobre se permitir explorar, questionar e expandir sua visão de mundo. Quanto mais você exercita essa habilidade, mais você percebe que o mundo não é plano. Ele é rico, profundo e fascinante. Os significados ocultos nos rodeiam, esperando para serem descobertos. Eles nos ensinam sobre nosso passado, nos conectam ao presente e nos preparam para o futuro. Cada símbolo, cada objeto, cada gesto carrega um pedaço da história que compartilhamos como humanidade. E a jornada para entender esses significados não termina aqui. É um processo contínuo, uma busca por ver além do óbvio e encontrar a beleza naquilo que parece simples. Então, o que você está esperando? Abra seus olhos, sua mente e seu coração. Há um mundo inteiro de significados ocultos esperando por você. Gostou dessa jornada? Deixe nos comentários qual significado oculto mais te marcou durante o vídeo. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para continuar explorando o universo invisível ao nosso redor.